Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Nessa nossa última mesa de encerramento da... Alô? Nessa última mesa aqui que a gente vai fechar a quinta edição da Feira Literária de Tiradentes, né, nós vamos, com uma força bem potente, falar sobre corpo, território e direitos, a luta das mulheres por espaços e voz. Então, eu quero chamar aqui ao palco 3 mulheres potentes e com as suas vozes, né, falando histórias, contos e casos de mulheres brasileiras da qual a gente se identifica e também que estão ao nosso redor. Eu convido para subir ao palco a Júnia Paixão, Mariana Bueno e Jusilane Vivaldo. Depois dessa voz potente da Isolda aqui com o Roger, né, eu fico até meio encabulado, mas a proposta que eu tinha, né, é de falar que, com o tema e vendo um pouco a história dessas mulheres, né, a frase que eu tinha é da música que fala: histórias, minhas histórias, dias de lutas e dias de glória. Então, com essa motivação aqui, eu peço para que vocês se apresentem ao público. Boa tarde a todos. Primeiro, eu quero falar que é uma alegria estar aqui, né? É sempre muito bom estar em espaços de cultura, literatura, ainda mais nesses tempos que a gente vive, né? É um ato de resistência. Meu nome é Júnia Paixão, eu resido em Carmo da Mata, lá no Centro-Oeste, e sou poeta, escritora, né? Escrevo um pouco de prosa, e sou professora e escrevo há mais ou menos uns 20 anos. Tenho alguns livros publicados e hoje eu vou falar especificamente desse meu livro, esse mais recente, que é Pés Descalços sobre Brasas, que é um livro que conta histórias de mulheres, mulheres reais, mulheres inventadas, mas histórias que a gente vê acontecer sempre, né? E, além de escrever, eu faço algumas outras atividades na cultura. Eu faço uma festa literária também, lá na minha cidade, há 7 anos. Tenho um podcast de poesia, faço uma revista literária. Então, estou aí sempre na luta para poder democratizar o acesso à leitura, à literatura, e, principalmente, para os jovens, para as crianças, né, porque eu trabalho em escola. Então, acho que é isso. Boa tarde a todos. Como falaram, meu nome é Jusilane. Eu sou natural da cidade de Piedade, do Rio Grande. Cresci na zona rural. Sou filha de agricultores. Eu era a menina da roça que queria chegar na universidade. E, graças ao incentivo à leitura, à escrita, pelo meu irmão, que está aqui comigo, meu irmão João, eu consegui realizar. E meu sonho era ser escritora, mas eu achava que, para ser escritora, eu precisava ser doutora. E, assim, eu fiz a universidade, sou formada em serviço social, sou mãe da Maria Cecília, sou esposa do Adriano. Tenho um livro publicado que chama Maleta Viajante, que foi inspirado nessa maternidade, porque, às vezes, a maternidade parece que vai cortar os sonhos da gente, mas, às vezes, ela é uma forma de alavancar ainda mais esses sonhos. E, como assistente social, eu realizei um trabalho, né, com agricultoras de mulheres, com uma associação de mulheres rurais, e eu me senti na ansiedade de homenagear esse trabalho de alguma forma. E, com isso, eu resolvi, né, juntar alguns escritores e organizei a coletânea Vozes da Terra, e que, com o sentido de dar voz a essas mulheres e, ao mesmo tempo, aquela menina que morava na zona rural, que não tinha para onde ir, mas usava a literatura, usava a poesia como forma de se expressar, de tirar esse sentimento que, às vezes, a gente tem na zona rural e não tem com quem falar, porque a nossa cidade é muito pequena, com pouco acesso a políticas públicas, aos direitos. Eu estava falando com as meninas ali que a minha mãe não me criou para sair de casa, a minha mãe me criou para ficar ali cuidando dela, do meu pai, ali na zona rural, dando continuidade ao que ela fez por tanto tempo, né? E acaba que eu rompi com isso, mas não deixei sair de tudo da roça, né?
Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Mariana Bueno. Eu sou a que vim de mais longe, eu venho de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, mas eu sou mineira também, do interior da cidade de Araújo, também no centro-oeste, ali, depois de Carmo da Mata, depois de Divinópolis, e vai indo, uma hora chega lá, uma cidade pequena, não de origem rural, mas de uma origem bem do interior, então a gente conversando aqui hoje, encontrando pontos em comum também. A minha formação é em comunicação, tenho habilitação em jornalismo, mas eu sempre escrevi, assim, eu escrevo desde que eu me alfabetizei, eu escrevo, cresci escrevendo, então, na hora de escolher uma faculdade, né, também foi meio que isso, assim, o que eu sei fazer? Eu sei escrever. E a faculdade, ela te leva para um outro caminho na escrita, e eu comecei a me sentir um pouco, eu não sei se podada, mas, assim, né, você vai trabalhar escrevendo para outras pessoas, escrevendo o que aquelas pessoas pedem, escrevendo o que o mercado pede, no formato que o mercado exige. E eu pensei, poxa, eu estou muito distante da minha escrita, né? Então, eu criei um blog, na época, 10 anos atrás, blog era o auge, gente. E ele ainda existe, está lá, coitado. Mas no Instagram também, um perfil chamado Mariana Viaja, onde eu comecei a compartilhar alguns textos meus, algumas crônicas, inicialmente de viagem, mas depois eu fui migrando para essa questão feminina, principalmente porque eu viajava sozinha na maioria das vezes, e havia sempre um espanto, né, porque uma mulher sozinha fazendo qualquer coisa, ou uma mulher tomando qualquer decisão sobre a sua vida, como assim, né? Quem te deixou fazer isso? E aí eu parti para esse lado, assim, de valorizar as mulheres mesmo, assim, em todos os cenários, trazer o protagonismo feminino que a gente tem tão pouco, né, não só na literatura. Hoje, cada vez mais, a gente tem visto mulheres ocupando aí espaços na literatura e em todos os outros espaços que a gente pode estar. A gente vem num movimento crescente. Lá em Caraguatatuba, eu faço parte também da Comissão de Literatura, então a gente faz vários trabalhos assim, de oficinas, de projetos de leitura, voltados para estudantes, mas para a população em geral, essa questão de democratizar a literatura, que é uma meta que eu tenho assim, muito grande, de tirar a literatura desse lugar que, às vezes, as pessoas colocam, né, de falar que escrever é simples. Assim, os meus textos são muitos textos do cotidiano, de vivências mesmo, de coisas que a gente passa ou que a gente vê outras pessoas passando. Então, de trazer a literatura para esse lugar. É difícil, né, trabalhar com cultura, trabalhar paralelamente. Eu também, esse ano, comecei na educação, com aulas de literatura para o ensino médio. Saio de uma área difícil para outra tão difícil, ou até mais. Mas seguimos aí, abrindo esses espaços. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui na FLIT. Eu lancei o meu livro mais recente, o ano passado. Vou falar um pouquinho mais dele daqui a pouco. Tive presente em alguns eventos em São Paulo, fui à Flip de Paraty, mas é a primeira vez que eu estou em Minas, que é o meu estado, participando de uma feira, então eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. As três convidadas aqui presentes, né, elas trazem, né, através dos seus relatos ou de contos e sua poesia, né, a tentativa de trazer a voz dessas mulheres tão comuns no nosso dia a dia, sejam elas mães, sejam elas, né, trabalhadoras rurais, seja ela, né, uma simples mulher viajante. E esses relatos, né, junto a essa força feminina, esse desejo de mostrar a sua voz, de demonstrar a sua identidade, de simplesmente ser mulher nos dias de hoje, né, independente dos rótulos, a gente fala, né, que é uma questão política, né? Você se mostrar, você se colocar, estar aqui presente, escrever é uma política. E aí uma pergunta que eu já faço para as três né, que existem várias formas de lutar por direitos e tentar conquistar, né, essa identidade, esse respeito. Né? A literatura de vocês, a escrita de vocês se identifica como uma forma de luta? E daí vocês apresentam um pouco mais sobre o seu trabalho e se isso é uma forma de luta para vocês. Bom, total, né? Eu acho que qualquer arte é uma forma de resistência, né? Como já foi falado aqui várias vezes, a arte nos salva todo dia, né? Eu acho que a gente pode ter uma dimensão
mais real disso se a gente voltar lá atrás, no tempo da pandemia. Todo mundo preso em casa, o que nos salvou, né, de não enlouquecer? Foi a arte, né? Ou fazendo, ou assistindo, foi a arte que nos salvou. E eu acho que qualquer tipo de arte, fazer arte é um ato político, né? É um ato de resistência. Porque, quando a gente vê governos iguais ao que a gente está vendo no mundo inteiro, a primeira área que é atacada é qual? É a cultura, é a arte, né? É porque a arte ela forma cidadãos críticos, né? Ela abre horizontes, ela faz com que as pessoas enxerguem coisas que não enxergavam antes. Então, nos colocar nesse lugar de escritores, de músicos, ou qualquer arte, né? Nós acabamos de ver aqui uma mesa maravilhosa de uma mulher multiartista, né? Que ilustra, que canta, que escreve. Então, eu acho que qualquer tipo de arte, fazer arte é um ato político e é um ato de resistência, né? E, falando de nós, mulheres, que ainda é muito difícil ser mulher no mundo e no Brasil, né? Eu acho que é mais ainda, né? A gente está vendo um crescimento muito grande da participação das mulheres, principalmente na literatura, né? Se todo mundo aí pensar quais os livros que a gente leu na escola, raramente apareciam mulheres, só a Clarice Lispector, Raquel de Queiroz, aquelas, né, cânone. E cadê as outras? Será que naquela época não existiam mulheres que escreviam? Existiam, e muitas. E muitas que eram pares dos grandes nomes masculinos. Por que elas não estão no cânone? Não é um acaso, né? É um projeto. Então, a gente está rompendo essas barreiras e nos colocar nesse lugar de escritoras, estar aqui mostrando esse trabalho, é sempre um ato de resistência. Eu tenho, como eu falei, né, eu tenho 10 livros publicados, e, de uns anos para cá, a gente está com esse movimento de ler mais mulheres, de fazer esse trabalho de conhecer quem são as autoras que estão fazendo a literatura hoje, né, a literatura contemporânea. E acaba que a gente escreve o que a gente lê, né? São as nossas referências. E esse livro, que é o livro que a gente vai falar hoje, o nome dele, né, Pés Descalços sobre Brasas, eu faço uma apresentação no livro e falo que as mulheres ainda andam nesse mundo de pés descalços sobre brasas, né? Porque não é fácil, né? Todos os aspectos ainda não é fácil, né? Por isso que a gente está aí na luta para poder não trocar de lugar com os homens, a gente não quer segregar nada, a gente só quer caminhar junto, né? E cavar esses espaços que, por tantos anos, nos foram negados. E esse livro ele nasceu da percepção. A minha mãe ela teve Alzheimer, e, quando eu percebi que ela estava perdendo a essência mesmo, essa coisa me assombrou, assim. E aí eu comecei a pensar nas minhas avós, e nas mulheres em geral, pensando assim, quem são essas mulheres de verdade? O que tem ali dentro que não foi falado, que não foi expressado? Quem são essas mulheres, além do papel social que elas ocupam, né? De mãe, de avó? Porque, muitas vezes, a gente enxerga essas mulheres, mais, né, da nossa família, assim, apenas com esse rótulo, né? É a mãe, é a avó, mas não enxerga o íntimo dessas mulheres, né? O que elas sonhavam? Será que a vida que elas tiveram era a vida que elas sonhavam para elas, né? Quem
quem não deixou elas seguirem, ou o que não deixou elas seguirem os sonhos. Então, essas perguntas começaram a me provocar, porque principalmente a poesia, ela sempre nasce do incômodo, né? Alguém aqui também já falou, na mesa das 11 horas de poesia, que a poesia ela não surge quando está tudo tranquilo, quando o mar está calmo. A poesia sempre nasce do incômodo, né? De alguma coisa que nos angustia, que nos atormenta. Então, eu comecei a pensar e lembrar e refletir sobre as mulheres que já passaram pela minha vida, né? Colegas de trabalho, mulheres que a gente conhece na vida, e tantas histórias que a gente ouve, e aquelas histórias, né, voltaram. Algumas histórias desse livro são histórias reais, outras são baseadas em fatos reais, ficcionalizado, e outras ainda são inventadas. Mas isso veio assim com muita força. E aí eu comecei, então, a criar poemas. Na verdade, são contos escritos em poemas e que contam algumas histórias. Eu vou ler um poema aqui, só para vocês sentirem, né, como que as histórias desse livro. Canção de ninar. Uma mãe, com seu bebê no colo, se arrasta pesada, olhos cansados, mãos tesas. Indo e vindo, alucinada. O bebê dorme, quieto, sereno, o sono dos anjos. A mãe canta, baixinho para o filho, embala a criança. Indo e vindo, desvairada. O pai vem, a avó vem, a tia vem, a amiga vem. Ainda não. Uma mãe indo e vindo, ninando e cantando, protege sua cria. Tentam de novo, já é hora. Uma mãe exausta, olhar perdido, assente, enfim, coração em pedaços. Retorna ao salão, deita o bebê, ajeita as flores, mãozinhas no peito, o véu sobre o rosto, o último afago. Uma mãe, para sempre, o colo vazio. Obrigada. Bom, quando a gente pensa em luta, resistência, né, a escrita é uma forma, assim, de dar a voz, né, tirar as angústias e externalizar, às vezes, quando a gente não pode ir na terapia, quando a gente não tem acesso a esses locais, principalmente quando a gente pensa na população rural, né, principalmente nas mulheres. E quando eu pensei na coletânea Vozes da Terra, eu já escrevia no jornal, lá em Perdões, sobre o trabalho das mulheres rurais. E o jornal chama, inclusive, Voz, né? E era uma forma de eu falar para as pessoas quem que eram aquelas mulheres do campo, o que elas faziam naquela cidade, porque elas ofertavam os produtos delas para uma política pública, o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, e elas foram reunidas nessa política pública para poder trazer esses alimentos até a cidade, e da cidade eles eram levados para entidades, né, que tinham público como insegurança alimentar. Eu trabalhava diretamente com elas, então, diariamente, eu sempre ouvia alguns relatos, às vezes de violência, às vezes elas não poderiam participar das reuniões da associação porque o marido não deixava. Lá não existia um conselho direcionado para o público rural, para as mulheres rurais, porque os maridos não deixavam essas mulheres participarem. Existem estudos que falam sobre esses espaços que não são ocupados porque o marido não deixa a mulher ir. Então, fulano não vai, fulano não pode. Porque a mulher vai, como diz, né? Vai mudar o caminho aí, vai se perder. Então, era um público que eu lidava diariamente e eu ficava muito incomodada com aquilo, porque são seres, são pessoas, são mulheres de direitos, mas que, pelo tempo que a gente vive, elas são o tempo todo podadas. Não pode, porque é mulher rural, muitas delas semi-alfabetizadas ou não alfabetizadas.
E quando eu escrevia no jornal sobre elas, que elas me traziam os relatos sobre a vida delas, quantas coisas elas podiam inspirar outras mulheres só naquele fato de contar sobre ela. E quando eu organizei e pensei na coletânea, eu queria ouvir essas mulheres. E, para além dela, eu queria ouvir o que vocês do urbano pensam sobre elas. O que, quando eu vou na feira, será que eu imaginei que aquela mulher levantou 4 horas da manhã para colher um pé de alface para chegar fresco na sua mesa? Mas, antes disso, quantas coisas ela teve que preparar ali, o jantar, costurar a roupa, cuidar da galinha, do porco, quantas atividades que ela fez ali diariamente até chegar naquela produção, levar para a cidade, mas, às vezes, ela não tem onde vender na cidade, porque não é reconhecida, não é valorizada, ou não tem esse espaço na cidade. E tudo isso, aquilo mexia comigo, e, às vezes, a escrita era essa forma de contar para o povo: gente, tem mulher trabalhando, tem mulher alimentando a gente. E eu sou assistente social, sou da zona rural, e queria que mais pessoas soubessem disso. E, quando eu pensei na coletânea Voz da Terra, que foi publicado pela Bresse Books, eu queria que outros autores, além de mim, se incomodassem desse lugar, sabe? E, na época, para poder achar a quantidade de autores que a gente precisava, tive muita dificuldade, porque as pessoas falavam assim: o que eu vou falar para as mulheres rurais? Eu não conheço, eu não tenho história. Aí eu sempre questionava: mas você não vai à feira? De onde vem seu alimento? Quem será que produz esse alimento? Aí eles sumiam, né? Aí, com muito custo, consegui alcançar 40 autores, 40 escritores. Meus irmãos estão, inclusive. Tem vários escritores de Lavras que eu não falei, mas eu moro em Lavras hoje. Eu tenho 2 agricultoras de Perdões, que é da associação, que é a Dulce e a Luciana. A Dulce não sabe escrever, ela me contou a história, eu transferi para o livro. E, quando ela recebeu a coletânea, ela falou: Ju, meu sonho era ter um livro. E eu nunca poderia ter um livro. E agora eu tenho um. E, quando eu escrevi ela, eu nem avisei ela, porque era um processo, né? Falei: olha, me conta a sua história, que eu vou ver como que eu faço. E, quando ela recebeu e me transfere aquilo, eu falei: agora ela é uma mulher que pode inspirar outras pessoas, e olhar para a história dela, eu sou capaz, Ju. Eu produzo aquele alimento, ele tem um sentimento, ele vai ter um valor para outras pessoas. E, apesar do desafio, né, quando foi pensada essa Voz da Terra aqui com letra minúscula, essa terra que a gente pisa, essa terra que a gente planta, essa terra que às vezes é envenenada. Então, trazer essa crítica também, mas não romantizando o trabalho da mulher rural, porque ele não é romântico, ele é bruto. As mulheres rurais, elas demoram para aposentar, porque elas, às vezes, não têm como comprovar que estão ali na lida, porque, às vezes, o marido não deixa, a nota fiscal não sai no nome dela quando emite a nota fiscal. Então, é uma realidade que ela é invisível ainda, e que somente, hoje em dia, eu vejo que, com as políticas públicas, seja o PA, seja o PNAE, que é o da escola, que é possível, assim, a gente trazer para mais, assim, para o público, para o jornal, essa forma de trazer elas, tirar dessa invisibilidade. E essa coletânea, quando eu consegui alcançar esses autores, independentes desses escritores, se eles eram rurais ou não, é trazer esses pensamentos. O que eles pensam sobre essas mulheres? Seja homenageando o passado, as mães que moravam na zona rural, as madrinhas, as tias, porque aqui tem várias histórias. E chegar a diferentes públicos, cada um com a sua maneira de escrever, levando a sua mensagem. E uma outra questão também, quando era homem. Homem pode participar, por que os homens também não podem homenagear essas mulheres? E foi pensando nisso que a coletânea Voz da Terra surgiu, né? Está aí disponível para levar essa reflexão, seja ela mais crítica, mais romântica, mas colocando o pé que essas mulheres rurais precisam ser ouvidas, precisam ser cuidadas, porque elas nos alimentam. Dá um tempo para ler? Eu vou ler uma poesia aqui bem simples, mas ela diz muito, que é da Claudiane, que é também uma escritora, chama Filha da Terra. Sou filha da terra, dela tiro o meu sustento, a cultivo com sabedoria. Seus frutos são meu contentamento. Tenho as mãos calejadas de tanto trabalhar. Levanto bem cedo, pois para colher é preciso plantar. No sol do meio-dia,
o suor pela pele a escorrer. Não reclamo dessa vida, sou roceira para valer. Ó terra, és mãe. Não me deixes parecer, sou tua filha e cuidarei de ti, enquanto eu viver. Bom, sobre essa pergunta da arte da escrita ser um ato político, né? Com absoluta certeza, acho que tudo já foi dito, mas eu acho que ser mulher já existir enquanto mulher é um ato de resistência, e é muito louco a gente ouvir tudo isso que está sendo falado. Assim, a gente está em 2025, né? Tem horas que eu estou escrevendo umas coisas e aí eu paro e falo, gente, a gente está em 2025. Como que algumas questões ainda são questões, né? E tem uma frase que eu acho que é da Simone de Beauvoir, não tenho certeza, que ela fala que sempre que há uma crise política, que os direitos das mulheres são os primeiros a serem podados ali. E é muito isso, né? A gente precisa estar o tempo, a gente não pode relaxar, porque ainda não é garantido. Né? A gente precisa estar, então, a gente conquista, a gente dá um passo, a gente consegue, mas assim, na primeira oportunidade que alguém tiver de puxar, é da gente que vai puxar. Né? E aí, claro, fazendo os recortes, ela falou da mulher rural, como mulheres pretas, mulheres LGBTs, outros muitos recortes assim que ainda tem mais luta do que outras. Falando de... Primeiro, eu queria dizer também que eu estou muito feliz de terem muitos homens aqui. A gente estava falando isso com o Alex, porque quando a gente estava falando nos bastidores, a gente começou a conversar, nós três, não, porque as mulheres, porque o direito das mulheres, os espaços. Eu olhei e falei, gente, o Alex está olhando para a gente, daqui a pouco ele fala, ai, não vou mais. Mas aí a gente falou, não, que ótimo, é isso que elas falaram, a gente não está disputando espaço com ninguém, a gente está lutando pelos nossos espaços. E, na grande maioria dos eventos que eu participo, ou só tem mulher, ou tem assim 2 homens, 3 homens que foram porque a mulher foi, porque a irmã foi, porque a mãe foi, porque alguém levou. Assim, dificilmente um homem viu, nossa, vai ter um painel de mulheres, vai ter uma palestra, quero ir lá ver, estou interessado em saber o que as mulheres têm a dizer. Porque, geralmente, os homens, de um modo geral, não vocês que estão aqui, outros homens, aqueles que não vieram, de modo geral, eles não estão interessados em saber o que as mulheres têm a dizer. E aí a gente fica falando muito entre a gente fica se empoderando, a gente fica se fortalecendo, aí a gente entende, tipo, né, a gente pode usar a roupa que a gente quiser, que ninguém pode nos desrespeitar, e aí a gente usa a roupa que a gente quiser, e a gente é desrespeitada na primeira esquina, porque o homem ele não está sabendo ainda que não pode. Então, é muito importante que os homens estejam nesses espaços. Obrigada a vocês que estão aqui. É muito importante que esse caminho seja feito em conjunto. Né? Falando um pouco sobre o livro, como eu comentei, eu comecei a escrever sobre viagem, sobre viajar sozinha, que é um recorte de privilégio também, mas eu fui vendo o quanto todas essas questões não são necessariamente sobre viajar, né? É sobre a mulher ocupar um espaço. O título desse meu livro é Nem Louca, Nem Coitadinha, Nem Tão Corajosa Assim, que são coisas que, obviamente, todo mundo aqui já ouviu. Né? A mulher que nunca foi chamada de louca por qualquer mínima coisa, não existe. A gente é chamada, qualquer coisinha a gente é chamada de louca, ou coitadinha também, às vezes acontece muito. E eu coloquei o Nem Tão Corajosa Assim, porque até quem quer fazer um elogio, às vezes vem, nossa, e como você é corajosa, né? Vocês já devem ter ouvido isso também. E aí eu falo, gente, mas por quê? Assim, eu preciso ter coragem para viver, eu preciso ter coragem para fazer as coisas. E se eu preciso ter coragem, é porque o mundo ainda é hostil para as mulheres. Eu queria não precisar. Né? Eu encerro o livro... Não, são crônicas, tá, gente? Não estou contando o final da história, aquelas que dão um spoiler e contam o final, não. São crônicas. Eu acho que a última crônica, eu não tenho nem certeza se é a última. O livro, na verdade, ele tem 3 partes. A primeira parte são... eu não vou ler, porque assim, meus textos são mais longos e tal, mas a primeira parte eu trago questões mais gerais assim, do universo feminino. Né? Disso, do porquê que a gente não é encorajada, desde pequena, a ter coragem. Isso que ela falou, da mãe dela não ter criado ela para o mundo. A minha mãe também não. A minha mãe também não me criou para o mundo. Foi um choque. Tipo, né? Mas como assim?
Então, e ainda hoje, assim, a criação dos meninos ainda é muito diferente, o que é ruim para os homens também, porque não pode ser fraco, porque não pode chorar. Os homens precisam ensinados a performar uma força e uma virilidade que, muitas vezes, no futuro, acaba sendo traduzida até em atos de violência, porque, né, porque como assim você vai deixar a sua mulher separar de você? Mata ela. Né? Você tem que mostrar ali que você tem uma força, um vigor. Mas, enfim, aí numa das últimas crônicas do livro, eu falo isso, que a minha luta não é para encorajar mulheres. Né? Muita gente fala, o seu livro encoraja. Assim, de alguma forma, eu acho que ele acaba encorajando. Eu já tive muitos retornos de mulheres que foram viajar, que foram fazer coisas assim que não tinham costume. Mulheres até mais velhas, que era um público que eu achei que talvez eu não fosse alcançar, assim, que já estão ou viúvas ou separadas, os filhos já estão grandes e se inspiraram e foram fazer coisas que tinham vontade e que não tinham feito antes, porque, claro, se hoje já é complicado, no passado, muito mais. Mas eu digo que não é, o meu objetivo não é encorajar mulheres, o meu objetivo é lutar por um mundo onde a gente não precise ter coragem, porque eu não sou tão corajosa quanto as pessoas, às vezes, acham assim que eu sou. Mas é isso, a gente está aí, tudo é uma luta, tudo é resistência. Eu tenho um texto que se chama Viajar Sozinha é um Ato Político, que eu trago um pouco dessa abordagem com esse viés mais político também, falando de como é importante a gente ter mais representantes femininas, obviamente, representantes femininas que, de fato, nos representem, né? Não qualquer representante feminina, porque são essas conquistas, são coisas que, às vezes, quando os homens estão no poder, eles nem pensam. Assim. São coisas que só quando uma mulher está ali... Eu estava lendo uma pesquisa, não tem nada a ver com o assunto, mas uma pesquisa que eu li recente, que, pela primeira vez, estão fazendo testes em absorvente com sangue. Gente, precisou uma mulher entrar numa empresa para falar, vamos ver se esse negócio aqui funciona. Nunca tinha passado pela cabeça de um homem testar se aquele negócio funciona para a específica função para a qual o absorvente é feito. Ele só tem essa função, e nunca testaram. Então, assim, são espaços que a gente vai ocupando, né? E isso do marido não deixar, isso é muito engraçado. Engraçado, é tristíssimo, mas a história que eu vou contar é engraçada. Eu não tenho marido, sou solteira, mas a primeira pergunta que me fazem quando eu estou sozinha em um lugar é: e o seu marido, ele não se importa? Então, perguntam muito do meu marido. E aí, nem sempre eu estou afim de ficar dando conversa para a pessoa. Às vezes eu falo, não se importa, não. Gente, ele é tão admirado, o meu marido. As pessoas falam, nossa, olha o marido dela. Eu não sou admirada, não. Mas o meu marido imaginário, ele é sensacional. Aí começam a falar, o marido dela não se importa. Porque é meio que assim, mas quem deixou, né? Não, eu tomei essa decisão. Aí, nossa, que estranho. Mas, não, eu consegui um marido tão bom que ele deixou eu estar aqui sozinha. Nossa, então, parabéns. Né? Porque é meio que isso. Assim, o objetivo ainda vem como objetivo da mulher arrumar um bom homem. Muito recentemente, agora, todo mundo deve ter visto um caso de um homem que jogou o filho pela ponte como uma forma de se vingar da esposa que tinha separado. E, quando eu vi essa notícia, tinham muitos comentários assim, mas por isso que mulher tem que saber com quem vai ter filho. Aí, assim, sabe, uma brutalidade desse tamanho, mas também por que essa mulher foi casar com esse homem? Então, está sempre caindo. Qualquer caminho que a gente pega, meio que está errado, né? Porque eu falo que a mulher ela não pode escolher, nem fazer e nem não fazer, vai estar errado de toda forma. Então, são essas pequenas lutas que a gente vai fazendo no dia a dia, e que bom que a gente tem a escrita. A minha também vem muito desse lugar de angústia. Assim, eu falo que, às vezes, eu queria até escrever uma coisa mais fofa, uma coisa mais bonita. Não dou conta. Tem uma frase da Adélia Prado, minha conterrânea, que eu sempre cito, que ela fala, às vezes a vida nos tira a poesia. Olho pedra, vejo pedra mesmo. E eu acho que é um pouco isso. Assim, no contexto, né, para falar de questões femininas, a gente vai olhar... Isso não tem como romantizar uma situação que não é romantizável, que não é romântica. Não, e o engraçado que, né, as três trazem para a gente,
né, uma representação, né, feminina que vem desde a pré-história, né, ou desde do escrito bíblico, né, a mulher sempre dependente desse homem. E aí esse convite que você faz, né, dos homens que estão aqui presentes, né, né, nem vou falar de ter empatia para com a mulher, mas de se ver como mulher, né, o que é uma discussão muito incrível. Se o cara parar para falar, poxa, eu tenho um pensamento feminino, ou ele é gay, ou, né, tem que repensar. Mas o convite, eu acho que na escrita de vocês três, né, trazendo essas histórias, mostrando os relatos, ou que seja, da produtora rural, que muitas das vezes, né, ela não é reconhecida como a Maria, mas, né, como a gente conversava mais cedo, mas é a esposa do Zé das Couves, ou a esposa de fulano, ou, né, a amiga aqui do marido invisível que permite com que ela viaje sozinha. Então, né, é um convite que vem fazendo, talvez o livro de vocês, né, mais do que um livro para próprias mulheres, né, é um livro para os homens poder, né, se perceber e fazer um pouco desse exercício de respeitar esse universo feminino, entrar dentro dele e mudar um pouco esse nosso comportamento, né? Que isso é uma mudança comportamental que a gente precisa fazer, né? E toda mudança, né, vai também mudar aí a história da humanidade, né? E que relatos aí que vêm que a gente, né, às vezes para pensar assim, olha, estou cansado de ouvir isso, né? Como você mesmo falou, tento escrever outra coisa, não consigo. Mas aí, né, para vocês, né, terem essa coragem, que nem a coragem, para vocês, né, começarem a pôr essa voz para fora através da escrita, né, quais foram as referências, né, já que a gente falou que as próprias escritas femininas, né, elas ficaram por debaixo do pano durante muito tempo, quais foram essas referências, né, ou de vozes femininas ou de outras vozes, né, outras escritas que fizeram com que vocês, né, começassem a pôr toda essa angústia, esse lamento ou esse toque de esperança para fora? Bom, a minha referência master assim é a Adélia Prado. Eu moro pertinho de Divinópolis, né? E foi lendo a Adélia Prado que eu descobri que a poesia era acessível a mim, né? Então eu comecei a escrever poesia depois que eu mergulhei assim na obra de Adélia Prado. E atualmente, aliás, há alguns anos, eu venho priorizando a leitura de mulheres, de literatura feita por mulheres, né? A gente nem fala mais literatura feminina, porque não existe uma literatura feminina e uma literatura masculina. A literatura é universal e a literatura dita universal, ela sempre foi escrita por homens, né? E esse rótulo literatura feminina é uma forma de colocar a literatura feita por mulheres abaixo da literatura universal dos homens. Então, a gente está tentando quebrar isso, né? Então, tem um movimento muito grande de escritoras contemporâneas, de coletivos de escrita, de mulheres, que a gente está buscando exatamente quebrar esses paradigmas, né? A literatura feita por mulheres, ela é tão universal quanto a literatura feita por homens, só que ela é vista de uma outra perspectiva, né? O olhar da mulher ele é diferente do olhar do homem, mas é uma literatura universal tal qual, né? E eu esqueci essa pergunta. Quais são as suas referências? Ah, sim. É isso mesmo. Então, desde 2013, mais ou menos, quando surgiu no Brasil aquele movimento Leia Mulheres, que foi um movimento que começou pequenininho, e hoje a gente tem clubes de leitura Leia Mulheres no Brasil inteiro, fora do Brasil e tal. Eu comecei a priorizar mais a leitura de mulheres, principalmente mulheres contemporâneas. Então, assim, hoje a gente vê um monte delas, né, aí ganhando prêmios e tal. Então, as minhas referências atuais são poetas, principalmente poetas, né, porque é a minha maior forma de expressão,
contemporâneas, tipo Anelisa Ribeiro, Amanda Ribeiro, Micheline Verunski, que esteve aqui na FLIT, né, na quinta-feira. Então, essas mulheres elas estão fazendo uma literatura super potente, e a nossa briga, assim, a nossa luta foi fazer com que outras mulheres lessem mulheres. E agora a gente já mudou de fase. Agora a gente quer que os homens nos leiam. Leiam mulheres, né? Para poder tentar entender que a literatura feminina, não, né? A literatura feita por mulheres é tão universal quanto. Esse meu livro aqui, eu tive relatos, assim, retornos muito bonitos de homens, muito espantados. Assim, parece que a ficha cai, né? Assim, nossa, a gente vê isso todo dia no jornal, a gente vê isso é muito recorrente. Então, parece que acende assim uma luzinha, né? Sobre essa questão da opressão sobre a mulher. Então, é isso. Bom, eu particularmente gosto muito da Cecília Meirelles, né? Tanto que a minha menina chama Maria Cecília, e Cecília por conta da Cecília Meirelles. Leio muito a Lia Luft, e sou uma apaixonada pela Agatha Christie, que até pouco tempo nem era reconhecida direito pela literatura que ela fazia, né? Mas na poesia, mais a Cecília e a nossa Lia, né? A nossa Lia Luft. Lá em Lavras a gente tem bem um movimento sobre Leia Mulheres. A gente tem um miasma que é lá de Lavras também, que é um título de Lavras, que eu não vou me recordar o nome da autora, olha para você ver. A gente tem esse... Preciso ler mais sobre poetas contemporâneos, mas assim com o dia a dia eu não tenho conseguido me organizar para isso. Mas minha referência de literatura são essas, assim, que cresceu, que eu tinha acesso na minha biblioteca lá da minha cidade, e mais recente, que quando eu vou pesquisar, vou ler alguma coisa sobre elas, assim, que é uma coisa assim, mas acaba que a gente acaba buscando o que está dentro da gente mesmo, né? A Ju falou da Cecília Meirelles, é uma das primeiras lembranças que eu tenho, assim, um poema chamado Ou Isso ou Aquilo. Eu sabia ele de cor quando eu era criança, assim, eu decorei. E aí, depois, adulta, também, desde que o Leia Mulheres começou, eu comecei a participar, e mesmo não necessariamente participando de encontros, de trazer para mim essa meta de ler mais mulheres, assim. Quase nem leio o homem mais. Li o Ainda Estou Aqui. A minha mãe falou da sua mãe ter Alzheimer, a minha mãe tem Alzheimer. Eu li o Ainda Estou Aqui bem antes até do boom do filme, porque era a história do Alzheimer da Eunice. Mas aí, depois de adulta, quando eu comecei nessa de ler mulheres, assim, que eu fui olhar para trás, que eu fiquei pensando que ali na infância, muitas escritoras mulheres ainda muito atreladas a uma literatura mais infantil, uma coisa mais professora, uma coisa mais escola, assim. Então, ali pequena, tinha Cecília Meirelles, e outras que a gente lia ali, Ruth Rocha, uns outros livros assim infantis, e depois, quando eu fui crescendo, era só homem. Eu acho que eu só lia, assim, não porque eu escolhia ler homens, mas porque eu também, assim, eu venho de uma cidade que não tem livraria ainda, hoje não tem, então o que eu consumia era o que tinha nas bibliotecas, né? E aí era o acesso que a gente tinha. A minha mãe sempre gostou muito de ler, então sempre que eu ia na biblioteca pegar um livrinho, a minha mãe pedia, pega um para mim também. Então eu voltava para casa com um livrinho de criança e um livro de adulto. E a minha mãe nunca me privou. Então eu tinha 9, 10 anos e minha mãe estava lendo. Eu lembro muito do Feliz Ano Velho, então citando o Marcelo Rubens Paiva aqui de novo. Eu li com uns 9, 10 anos. Eu não sei nem o que eu entendi. Jorge Amado, ela lia, e então eu ainda criança fui lendo escritores que minha mãe lia, então era uma coisa muito masculina mesmo. E aí só depois de adulta é que eu fui me dar conta disso, né, do quanto não tinha muita, mesmo assim, aí na escola uma Clarice Lispector, e olhe lá, assim, não tem, né? A gente não tem esse hábito mesmo. Mas das atuais, assim,
A gente que é ali da região da Adélia Prado, a gente fala isso cheia de... Ah, imagina. E eu nasci em Divinópolis, porque lá em Araújo não tem hospital, né? Aí a minha mãe... Então, eu sou nascida em Divinópolis igual a Adélia Prado. Então, não tem como ela não ser uma grande referência para a gente, assim. A Conceição Evaristo, impressionante como Minas também, né, gente? Cá entre nós... A Conceição Evaristo é um outro grande nome e um exemplo de uma mulher que começou a escrever mais velha, que começou a publicar mais velha. Eu defendo muito a gente ler pessoas vivas, assim. Vou citar agora a Marina Colasanti, que faleceu muito recentemente, mas a Marina era, por eu ser da crônica, assim, então eu gosto muito dessas mulheres que estão aí ocupando espaços em publicações com suas crônicas. Marta Medeiros, que esteve aqui, poxa, queria ter encontrado, porque eu ia até tietar, porque não tem como não ser fã da Marta. E essas mulheres que estão nos jornais, a Tati Bernardi, a Maria Ribeiro, a Giovana Madalosso, que estão ocupando esses espaços, trazendo essa escrita do dia a dia. Assim. Eu defendo muito, como eu falei, ler autores vivos, sabe, homenagear pessoas em vida. Assim, eu acho muito importante dar esse valor enquanto as pessoas ainda estão aqui, e cada vez mais conhecendo mulheres escritoras que, como a gente, estão aí buscando esse espaço, então lendo essas mulheres que não são ainda conhecidas, mas que estão com suas escritas em diferentes estilos, em diferentes temáticas, mas todas trazendo essa potência das vozes femininas. E assim, gente, a nossa hora voou, né? A gente já está aqui com mais de 50 minutos nesse bate-papo. Eu queria abrir aqui para 2 perguntas, se alguém quiser fazer, para a gente encaminhar para o encerramento. Boa tarde a todos. Eu achei interessante, né, você expor que tenta fazer uma leitura, né, uma escrita romântica, mas que não consegue. Como que é isso quando você dialoga mesmo com mulheres? Porque, às vezes, quando a gente coloca essa posição, assim, o quanto é difícil, o quanto a gente sofre, as outras parece que nos olham com uma estranheza. Nossa, eu não gosto da sua vida, né? Algumas questões assim. Já ouvi assim, você devia, então, ter nascido homem. Então, assim, você fica até meio assim, nossa, como que é isso, assim, para você ver que não escreve coisa fofa, né, que você não percebe esse lado do mundo, assim, florido, que a gente imaginaria que é o ser mulher? Recalcada, não é? É sempre uma coisa assim. Eu nunca fui uma menina fofa, eu acho. Eu sempre fui uma menina muito questionadora, eu sempre fui uma menina meio assim. Então, eu meio que cresci com aquele clássico, mas menina não faz assim, mas menina não se comporta assim. Mas eu sempre questionei muito, pensava, gente, mas por que não? Né? Por que menina não faz isso? E aí, assim, a gente endurece, né? É muito difícil isso para mim. Quando eu me dei conta, foi até no meio da pandemia. Na pandemia eu escrevia muito, né? Primeiro que a gente não tinha o que fazer. E eu não sei cozinhar. Olha aí, eu falhei em tanta coisa, gente, enquanto mulher. Eu não sei cozinhar, e aí então vou fazer o quê? Vou fazer texto. E aí uma hora eu percebi, eu falei, gente, sabe, eu estou escrevendo, tá muito duro tudo que eu estou escrevendo, assim, vou tentar. E aí eu não consegui realmente. E assim, eu acho é ruim por várias coisas. Assim, é ruim por esse externo. Realmente, as pessoas veem a mulher que meio que já saiu dessa, que já quebrou essa casinha, essa caixinha que colocaram a gente. Quando a gente começa a falar para outras mulheres que ainda estão nas suas caixinhas, cor-de-rosinhas, floridinhas, fofas, lindas e perfeitas, é quase assim, ela quer destruir a vida da gente, né? Eles pensam isso, tipo, olha, lá vem essa doida falar que está errado, falar que não é assim, falar que não pode ser assim. Como assim, o seu marido não deixou e você ficou calada? Olha lá, está querendo que eu me separe. Você é a maluca que está querendo... Então, assim, esse externo me deixa... Destruir famílias, né? Destruidora de famílias. Nossa, total. Querendo destruir famílias,
E aí, assim, eu já me incomodei muito de ser vista nesse lugar, sabe? De falar, gente, eu queria tanto que as pessoas achassem que eu sou legal. Mas, assim, eu sou legal, mas eu sou dura mesmo. Porque eu acho que a gente precisa ser. Eu venho conseguindo chegar... eu já melhorei, tá? Eu já fui pior. Eu já fui uma jovem muito assim, tipo, sabe... aquilo, por que os homens estão fazendo? Eu já fui essa pessoa, o que os homens estão fazendo aqui? Vamos derrubar o patriarcado, eu já fui bem. E aí você vai vendo que não é por aí, é meio que isso, assim. Tem um texto no livro que eu falo, porque assim, esses textos eles não foram escritos de uma vez só, que eu sentei e falei, vou fazer um livro. Foram textos que eu fui escrevendo e depois juntei. E aí, às vezes, quando eu olho para trás, eu vejo uns textos mais... eu falo, gente, nossa, não sou assim mais, não. Mas já fui, mas quem eu fui também é parte de quem eu sou. Né? Então, eu acho até que esses movimentos de fortalecimento de mulheres, que começou, você falou, em 2013, o Leia Mulheres, mas eu acho que mais ou menos isso, 2012, 2013, para cá, a gente vem vendo um fortalecimento maior, e eu acho que a gente começou mais dura. Eu não sei se vocês aqui veem dessa forma também, mas eu acho que a gente começou muito dura, porque a gente precisava... não queremos homens, vamos falar entre a gente, vamos reunir, vamos ler mulheres, vamos falar em mulheres, vamos juntos, vamos, galera, mulheres... Era uma coisa muito assim da gente, porque eu acho que a gente precisava disso. E aí, na medida que as coisas foram avançando, a gente foi vendo, tipo, não, espera aí, a gente precisa incluir os homens também. Não, a gente não pode virar para essa mulher que teve uma vida mais tradicional, que fez uma escolha mais tradicional, e falar que ela está errada. Esse patriarcado também contribuiu para que talvez ela tivesse nessa situação mais submissa. Né? Então, de ir abrindo esse leque, e aí eu acho que eu consegui dar uma afrouxada. Assim, eu ainda escrevo, porque eu escrevo do que vem de dentro de mim, mas eu acho que o próprio movimento foi meio que incluindo outras coisas e foi se abrindo. Então, eu já deixo umas florzinhas saírem. Já uso rosa. A minha blusa da Flit que eu escolhi é rosa, olha, já... Mas isso, eu acho que é um passo a passo, sabe? A gente vai aprendendo também, né? A gente começou essa luta meio que sem saber. A gente foi indo, assim, até a gente ainda está no caminho. Então, a gente vai... eu acho que o meu principal aprendizado é não julgar a Mariana lá de trás, que fez coisas que talvez hoje eu não faria, sabe? Fiz porque era daquele jeito, e talvez daqui a 10 anos eu vou ver esse dia de hoje, vou falar, gente, olha as coisas que ela estava falando. Porque vai mudando, mas de não ser dura comigo. As coisas já são duras, e na escrita eu vou acabar colocando isso, mas de tentar não ser dura comigo e não ser dura com outras pessoas também, porque eu acho que, às vezes, eu acabava tomando um pouco esse caminho. Hoje, na mesa das 11 horas, que foi uma mesa de poesia, tinham 2 mulheres e um homem, a Adriane Garcia, a Alexandra e o Bruno. Foi muito interessante, porque esse lugar da poesia fofa era do Bruno. A poesia da Adriane e a poesia da Alexandra era poesia dura, né? Até falaram, poesia do dedo em riste. E a dele, ele até falou, às vezes eu estou achando que eu estou assim, sendo muito forte, tal, aí a pessoa lê e fala, nossa, que fofo. Então, assim, a gente já coloca essa coisa do romântico e tudo na conta da mulher. Né? O homem tem que ser viril, o homem tem que ser mais forte. Né? E não é assim, né? Não precisa ser. Né? Dá tempo? Eu queria ler um trechinho, porque tem um trechinho que eu falo disso. Dá tempo? Quantos minutos a gente tem? É um trechinho... Espera aí, é porque eu falo assim, escrever é uma forma de elaborar as possibilidades que passamos a enxergar onde antes não víamos, de colocar para fora os medos, fica mais fácil lidar com eles quando estão fora da gente. É uma forma de organizar o emaranhado de pensamentos que, de repente, se alojam nas nossas cabeças, de externar nossas perplexidades, de processar o que não entendemos, o que não aceitamos, de registrar memórias, e de ter uma companhia, ou, pelo menos, de não se sentir tão só. Comigo funciona, a escrita me acompanha sempre. Escrevendo, eu crio um mundo próprio em qualquer lugar, a qualquer momento. Às vezes, faço textos inteiros, às vezes, anoto os relatos da própria viagem. Outras vezes, são frases soltas que podem virar textos futuros ou que ficam para sempre anotadas sem nunca terem uma utilidade além daquela do momento no qual foram escritas. Muitos escritos ficam para trás, porque eu não anotei na hora, porque eu só anotei na hora, porque passou. Nem tudo vale virar texto também, ou vale. Eu não falei de tanta coisa...
Eu juro que eu queria escrever sobre coisas bonitas, escrever de um jeito mais sensível. Queria até usar a palavra bonitezas, que eu acho que soa muito melhor nesse sentido. Queria endurecer sem perder a ternura, como Ernesto, ou como Milton, falar da cor dos temporais, do céu azul, das flores de abril. Mas meus textos sempre vieram de um lugar de questionamento, de angústia, e talvez seja um estilo. Se eu fumasse ou bebesse café, ia combinar bem, mas nem isso. Essa percepção, né, do belo, da fofura, ou até mesmo da raiva, ela acaba sendo pessoal, né? Às vezes a pessoa fala até fofo e, dependendo da nossa história, das marcas que a gente traz consigo, né, a gente olha aquele fofo como sendo algo muito raivoso. E aí, né, talvez você possa repensar, né, essa sua construção aí, se é raivosa ou não, mas o outro pode receber de uma maneira totalmente delicada, né? E aí é esse receber, esse acolher o outro que eu acho que essa mesa veio trazer aqui para a gente, né? Um convite para que a gente nos acolha, e aí nos acolher no sentido dos homens, né? Se acolher dentro da sensibilidade, desse afeto, desse carinho, né, da mulher, e a mulher também se perceber e se acolher umas às outras. E aí, como, né, ela trouxe lá muito bem, às vezes esse própria, né, estranheza de uma mulher para outra, né, traz essa dificuldade do acolhimento e da coragem de continuar e fazer aí, né, se mostrar cada vez mais, fazer com que essas palavras se propaguem por muito mais. E a FLIT, então, agradece aqui, né, a presença... Cadê o óculos, senão não leia? A presença da Júnia Paixão, da Mariana Bueno e da Jusilane Vivaldo por trazer para a gente aqui esses relatos e um convite para a gente se perceber mulher e se acolher mulher nesse mundo de hoje que ainda está muito agressivo e está muito, né, violento com o diferente. Aí o diferente sendo mulher, o diferente sendo negro, o diferente sendo o que eu não quero para mim. Né? Então, é um convite aí a todos. E, falando em convite, encerrando aqui a nossa 5ª edição, a gente já pede para vocês ficarem na expectativa da nossa 6ª edição da FLIT, que vai ser em 2026, né, aqui mesmo em Tiradentes, e com a possibilidade de ser em abril, né, continuando aí com essa data. Agradecemos a todos vocês que ficaram até agora conosco aqui. Né? Isso também, assim, é uma maravilha, né? Tanto para a gente da coordenação, a equipe que está trabalhando aí há vários dias antes da feira acontecer, esses 5 dias de evento, né? O pessoal correndo para lá, correndo para cá. Né? Eu quero pedir a todos vocês uma salva de palmas aí para a equipe da produção, né? O pessoal que ajudou a gente a fazer esse trabalho acontecer. Na pessoa das 3 escritoras aqui, agradecer a todos os escritores que passaram por aqui. Foram um total de quase 60 escritores que passaram aqui para trazer a sua palavra, né, ajudar a gente a aumentar o nosso nível, né, de leitura, se perceber, né, leitor e se perceber escritor também. Então, mais uma vez, obrigado a todos e obrigado a vocês por essa experiência. Obrigada a todos, obrigada a vocês que estão aqui nos assistindo, obrigada à FLIT por essa oportunidade. Foi tudo muito bom. Obrigada, gente, por ter nos ouvido, né? E nos encontramos em outros espaços aí, se Deus quiser. Né? Muito obrigada a vocês e parabéns pela organização. Vou terminar de falar e você já puxa a palma, tá? Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que ficou, que ouviu. Muito obrigada pela oportunidade da gente estar aqui. Como eu falei, o meu primeiro evento em Minas. Espero voltar ano que vem e nos próximos. Obrigada. Eu não sei se vocês trouxeram livros para venda ou para o pessoal, mas quem quiser conhecer um pouco mais esses 3 títulos, elas podem estar na mesa aqui fora, que é a mesa de autógrafos, se apresentando um pouco mais, mostrando seu trabalho. E quem quiser conhecer mais de perto, elas se encontram ali. Tá bom? Muito obrigado, gente. Uma boa tarde a todos vocês.